APTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP. Vale mais cuidar. Olá, pessoal! Começa agora mais um programa APTV. Fica comigo porque vamos ver muita coisa bacana e conhecer pessoas incríveis hoje. Você vai descobrir todo o carisma e talento de um dos mais importantes nomes do cinema, teatro e TV nacional. É o ator Antônio Pitanga. Outra grande personalidade de hoje é o Maurício de Souza, o criador da turminha mais famosa do Brasil. Ele abre as portas de seu estúdio e conta tudo sobre seu processo de criação. A obesidade infantil é um assunto que preocupa muita gente. O APTV entrevistou a nutricionista Camila Cardoso e traz dicas de prevenção. E no Receita de Família tem uma torta de legumes super prática. Fique comigo, está no ar o APTV, o programa da família. Ele é um dos maiores nomes do cinema nacional e ganhou até um documentário sobre a sua trajetória, Antônio Pitanga. Confira agora uma entrevista exclusiva que ele e o diretor Beto Brant concederam para o APTV. São mais de 60 filmes no currículo e um carisma e talento imensuráveis. Antônio Pitanga é um dos nomes mais marcantes do cinema nacional. Esse cara que você acabou de falar nasceu aqui, naquela casa 16. Fui batizado na sacristia dos Olhos Pretos. O artista transitou por grandes movimentos como o Cinema Novo e trabalhou com diretores de renome internacional, como Glauber Rocha e Cacá Diegues. Para homenagear e eternizar essa história, sua filha Camila Pitanga e o diretor Beto Brant realizaram o documentário Pitanga. Em 2010, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, uma adaptação do livro do escritor de Amparo, Marçal Aquino. Às vésperas de filmar, comecei a frequentar a casa da Camila. E ela me deu de presente o filme Barravento, o filme Glauber Rocha, em que o protagonista é o Pitanga. Eu me encantei completamente por esse sujeito, né? Convidei ele para fazer uma participação do filme. Achei que a história dele precisa ser contada. A história dele estava sendo esquecida, né? Quem que é o Antônio Pitanga? Quem é o pai da Camila? É sambista. Ninguém sabe mais quem que é o cara. E na verdade o que acontece? Camila, que é filho desse grande ator, que foi um ator muito importante nos anos 60, final dos anos 50, já começou a fazer cinema, jovenzinho, nascido na Bahia, no Pelourinho, né, que abriu seu caminho luminoso, entrou no Cinema Novo, brilhou, né, foi para o Rio de Janeiro, filmou com tantos diretores incríveis. E ninguém melhor do que o Senhor Pitanga para nos contar sobre como se tornou um dos maiores nomes do cinema nacional. A gente nem sabia que estava fazendo isso. A gente sabia que nós estávamos já envolvidos no movimento, né, de afirmação de uma cultura genuinamente brasileira. Na década que eu começo, década de 50, né, o teatro, as artes, dança, música, principalmente o teatro e o cinema, não era bem visto pela sociedade. Ninguém de família de bem queria os seus como artista. Então já plantou em nós uma consciência estudantil, política, de gênero, de raça, né? E muito bem organizada. Grandes amigos que fizeram parte dessa trajetória, como Caetano Veloso, o diretor Cacá Diegues e os próprios filhos do ator Camila e Rocco Pitanga, estão no documentário homenageando o artista. Nasce o Pitanga a partir de seus amigos. Então, quando o Beto Brant e a Camila Pitanga me convencem que querem fazer um documentário diferente do documentário Chapa Branca, que é um documentário em que há uma humanização através dos encontros, dos amigos, das amigas, das relações. Ele materializa o que já foi materializado na década de 50. A relação é simplesmente dar uma continuidade a como nasceu o Pitanga, através dos amigos, através da amizade. E eu sou uma das pessoas que louvo. Para mim, a amizade é a grande fortuna da criatura humana. Ficou curiosa para ver o documentário e conhecer um pouco mais sobre o Senhor Pitanga? Ele deixa uma amostra do que podemos encontrar no filme.
Eu acho que ele vai encontrar um humor, sorriso, vai encontrar uma pessoa com uma incrível vontade, paixão de viver e um inaugurador de amigos. Então quer dizer que esse pai não bagunçou essa cabeça? Bagunçou muito? É óbvio que bagunçou demais. Não saia daí, já já tem mais a PTV. Está procurando um presente com qualidade, bom gosto, aliado ao melhor preço? Aqui na Montini, sua mãe vai ficar na moda com as novidades dessa estação. Oi, Bia, me conta quais as novidades deste inverno. Oi, Jenny, temos muitas novidades para esse inverno. Temos bota para todos os gostos. Cano longo, cano curta. E essa aqui, ó, super quentinha. E os metalizados continuam? Os metalizados continuam em alta nessa estação. Um mais bonito que o outro. Lindos. E tem também presente para mamãe esportiva? Sim, temos os Skechers. Um calçado que traz muito conforto, tanto para academia como para o dia a dia. Uma exclusividade aqui das lojas Montini. Além de uma grande variedade de bolsas. Uma mais linda que a outra. Isso mesmo. Aqui na Montini tem condições especiais de pagamento. Toda a loja com 10% de desconto em até 3 vezes no cartão de crédito. Telefone e endereço? Rua 13 de Maio, 352, aqui no Centro de Amparo. O telefone é 3807-3544. Tudo isso aqui na Montini. Vem pra cá! Nossa equipe foi conhecer o estúdio Maurício de Souza e encontramos até a Mônica de verdade por lá. Um lugar incrível que você confere agora. Um menino com cabeça parecida com uma cebola e que fala errado. Uma menina maluca por melancia. Outro que detesta banho. E uma garotinha dentuça que não leva desaforo para casa. Essa é a Turma da Mônica. Estamos na Maurício de Souza Produções. Uma história de 5 décadas. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o humor da gorducha é o mesmo. Eu achei que você fosse descendente de baleias e não de piratas. Ai, piratas que nada! Esse coelho é meu! Eu percebi. Para Maurício de Souza, essa turma surgiu com uma necessidade muito particular. A vontade de contar histórias. Eu venho de uma família de contadores de história. Minha avó contava história. Durante a minha infância inteirinha, eu ouvia minha avó contando história. E na Folha, por exemplo, eu ofereci. E eles falaram, seu desenho não está ainda muito bom para ser publicado. Mas você é um jovem, esperto, inteligente, entra aqui para fazer qualquer coisa, faz amizade, enquanto isso aperfeiçoe o desenho e depois, daqui a algum tempo, você volta com o desenho seu melhor para pensar se usa ou não. Eu fiz isso. Maurício de Souza ficou anos como repórter investigativo. Estava tão divertido que eu quase esqueci do desenho. Mas depois de algum tempo voltou a lembrança. Depois de 5, 6 anos de reportagem, resolvi fazer minha primeira historinha. Se você pensou que a Mônica foi a primeira personagem dessa turma a ser criada, está enganado. O primeiro foi o simpático cãozinho Bidu. Depois veio o Franjinha e logo então o terrível Cebolinha. Ai, que canseira. Acho que eu vou falar um pouquinho e... Aí criei outra historinha, outra tira, do Piteco. A turma estava aumentando e com ela a equipe que desenhava junto com o Maurício também. Mas uma coisa chamou a atenção. Por que não havia personagens meninas nas tirinhas? Maurício revela que não desenhava as meninas porque não sabia como elas se comportavam. Eu olhei em volta na minha casa, eu tinha casado já, e estavam a Maria Ângela, minha primeira filha, a Mônica e a Magali. Eu falei, eu já sei como mulher pensa, porque eu entendo tudo que as minhas filhas falam, as emoções, quando estão bravas, quando não estão felizes.
Eu estou vendo. Então, eu estou me enganando. Eu sei como é que mulher pensa assim. Maria Ângela virou Maria Cebolinha, Mônica, Magali. E daí entraram na história. Mônica ganhou cena, roubou cena de cara e virou o personagem principal. E para essa Mônica aqui, ser a filha que inspirou os personagens é maravilhoso. Para mim é uma honra, né? Eu ter sido a filha que inspirou um personagem que se tornou tão popular, né? Então, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo, né? A gente sentir o brilho dos olhos das crianças quando sabe que eu sou a Mônica, que eu sou a filha que inspirou o personagem, é muito gostoso. Para muitas crianças, a revistinha da Turma da Mônica é o primeiro contato com a leitura. Aí, já viu. Para a gente é o principal, né? Através da leitura, a criança conhece a Turma da Mônica. E então a nossa responsabilidade é enorme, tanto que todas as revistas são aprovadas pelo Maurício de Souza. Eu entendo que o que fazemos tem que ter todo respeito pelo leitor, pela inteligência, pela sagacidade, pelo interesse deles. E com isso a gente vai atendendo a demanda, atendendo a expectativa, atendendo o que eles gostam, querem e querem que a gente continue. Eu também quero, já. Então, juntamos tudo isso e dá certo. Deu tão certo que a gorducha cresceu e se tornou uma bela adolescente. Todo mundo tinha curiosidade de saber quem iria namorar com quem, ou então como seriam fisicamente. Era tanta curiosidade do leitor que daí surgiu em 2008 a Turma da Mônica Jovem. Se eu lançasse uma revista com esses elementos, daria certo. Então, eu comecei a pensar nisso e comecei a amadurecer a ideia de fazer a Turma Jovem. Fiz e virou a nossa revista mais vendida. E não para por aí. Maurício revela que tem planos dessa turma casar, ter filhos e envelhecer. Pode. É plano. Faz parte dos projetos. Vem aí a Turma da Mônica adulta. E daí eu estou criando, estudando tudo isso com muito cuidado, porque eu quero fazer uma coisa muito interessante, diferente do que existe. E não existe caso no mundo que um personagem criança, jovem, adulto, e depois no nosso adulto, no caso, nós queremos fazer uma história cronológica. Os personagens também vão envelhecer junto com o leitor. Então, e vamos falar nas histórias sobre o que estiver acontecendo no mundo naquele momento. Então serão histórias jornalísticas. Vai dar um trabalho danado. Agora é esperar para ver, não é mesmo? E agora que a gente ficou com os papéis certos, vamos nessa. Estamos juntos, Cebola? Sempre. Fique comigo, a PTV volta já. Obesidade infantil é um assunto que preocupa muita gente. Afinal, será que estamos alimentando corretamente nossas crianças? E para saber mais sobre esse assunto, a nutricionista Camila Cardoso nos deu dicas de prevenção. Obesidade infantil é um assunto que preocupa os pais e a sociedade como um todo. Estima-se que 1 a cada 3 crianças esteja acima do peso ou obesa no Brasil. A má alimentação aliada a uma vida sedentária são questões que devem ser observadas de perto. Para falar um pouco sobre essa realidade e métodos de prevenção, o APTV consultou a nutricionista Camila Cardoso. Primeiro, a gente sempre conversa com os pais. Então a gente tem que mudar a alimentação da família inteira, tá? Então se o pai não tem hábito de comer fruta ou não tem hábito de preparar salada, porque é importante na hora da refeição a gente ter todos os tipos de alimento e os pais às vezes não preparam. Então primeiro a gente conversa com os pais para ver a possibilidade de incluir certos alimentos que a gente necessita, como as frutas, as verduras e os legumes. Aí, segundo passo, a gente conversa com a criança, ver qual é a aceitação dela. Segundo a nutricionista, a falta de tempo para se construir uma rotina alimentar adequada é uma das questões que mais influenciam quando o assunto é a alimentação saudável para as crianças.
As pessoas não têm tempo de ir lá preparar o alimento, então as pessoas acabam comendo fora, comprando alimentos prontos. E na verdade, esses alimentos que a gente acaba comprando pronto tem uma quantidade de gordura, uma quantidade de açúcar maior do que os alimentos que a gente poderia produzir em casa, né? E aí a caloria desses alimentos são maiores também. Da facilidade também de você encontrar esses alimentos no mercado, né? Então a falta de tempo e a facilidade que a indústria propôs pra gente. Então acaba unindo o útil ao agradável. A obesidade traz consigo doenças silenciosas. A obesidade, ela traz algumas doenças junto. Então, se a pessoa desenvolveu obesidade e vem com colesterol, com triglicéridos ou com uma diabetes alterada, muda bastante a alimentação dela, tá? Mas só falando da obesidade em si, a gente acaba controlando alguns alimentos. Então, assim, não comer o que a criança quer. Então, na verdade, a criança é inocente, ela não sabe o que faz bem e o que faz mal, ela sabe o que é gostoso. Então, a gente tem que conversar com essa criança, né, e explicar qual a importância dos alimentos e mostrar quais as opções mais saudáveis e tentar negociar o que ela gosta e o que é importante no seu dia a dia. A doutora Camila traz opções de lanches práticas e saudáveis para incrementar a alimentação dos seus filhos. Então assim, a gente sabe que tem os alimentos industrializados que são super fáceis, está lá pronto, abre o pacote, beleza. Mas a gente tem muita opção também, né, de alimentação saudável. Então a gente tem as frutas, então inúmeras frutas, a pessoa pode variar. Um dia leva uma maçã, outro dia leva uma banana, no outro dia leva uma pera, tem que ver a aceitação da criança. A gente também pode substituir o pão branco pelo pão integral, a gente pode fazer um patezinho, né, patê de atum, pode colocar um queijinho branco, fazer um lanchinho natural para essa criança. Além do que, tem alguns alimentos industrializados como barrinha de cereal, que também é uma opção legal. Então a gente vai sempre optando pelaquela barrinha de cereal que tem menos gordura saturada. Tem a opção do iogurte semi-desnatado, misturar com uma fruta, ou então bater o iogurte semi-desnatado com uma fruta, também fazer tipo uma vitamina para essa criança. E a aveia, que pode misturar também com uma banana ou a aveia no iogurte. Então a gente tem bastante opção de lanchinho, tá? A fruta é a mais fácil, eu acredito, porque é fácil de levar. Então a banana, a maçã são fáceis da pessoa estar levando. Mas também dá para produzir cookies em casa, dá para produzir bolinhos em casa, né? De usar banana, usar farinha de aveia. Então a gente consegue ter algumas outras opções também caseiras. E também a gente tem a opção do leite fermentado, né? Que é uma atrativa mais para as crianças e é saudável. Na verdade, as pessoas têm que se conscientizar, né, que a alimentação é tudo na nossa vida. Então, se você se alimenta corretamente, você vai ter uma saúde legal. Mas se você busca esses alimentos práticos, infelizmente, você acaba desenvolvendo doenças. Então, na verdade, é a consciência de cada pessoa, né? A pessoa tem que tentar buscar os alimentos mais saudáveis possíveis para a alimentação dessa criança não ficar comprometida na vida adulta, tá? Não desenvolver nenhum outro tipo de alteração, nenhum tipo de doença. Depois do intervalo tem receita de família com uma torta de legumes. É daqui a pouquinho. Agora você confere uma receita super prática. Torta de legumes é o quadro Receita de Família. Assista agora no APTV Receita de Família. Olá, pessoal da APTV. Tudo bom? Meu nome é Liliane Aguiar, tô aqui de novo para fazer uma outra receita para vocês. Hoje a gente vai fazer uma torta salgada de legumes. Essa torta é uma receita super fácil, eu vou fazer uma sugestão de fazer com milho, tomate, cebola, mas é uma torta de legumes. Abriu a geladeira, o que tiver pode estar fazendo. Vamos lá para os ingredientes? Receita de torta salgada. Os ingredientes são 4 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio da torta, 1 lata de milho, 1 tomate, salsinha, meia cebola ralada, 2 colheres de sopa de queijo ralado, sal e tempero a gosto. Primeiro a gente vai fazer a massa da torta. É uma torta de liquidificador. A gente vai acrescentar os ovos, o leite e o óleo. Fazer um pouco de barulho. Pronto, já batemos os líquidos.
Aí numa vasilha à parte, a gente vai fazer a mistura da farinha e do fermento. Vamos lá, coloca o líquido. Agora a gente acrescenta a farinha. Vamos lá incorporar a farinha nessa massa. Depois que ela tiver incorporada a farinha na massa, a gente só vai acrescentar o fermento. Vamos lá. E vamos colocar um pouquinho de sal. Super simples. Agora eu vou colocar ela numa assadeira. A assadeira ela tem que estar untada com manteiga, farinha de trigo ou óleo, farinha de trigo. Eu, no caso, eu coloquei um desmoldante, mas ela já tá untada, tá bom? Então a gente coloca a massa. Agora que a gente já fez a massa, a gente vai fazer o recheio dela. O recheio a gente vai colocar aqui na massa antes de assar. Antes de colocar aqui, vamos dar uma misturada para ficar mais fácil. Ó, os legumes, pode ser o que vocês preferirem, o que tiver na geladeira. Eu vou colocar o que eu tenho aqui, é milho, tomate, a cebola ralada e a salsinha. Vou colocar um pouquinho de sal. Aqui tem um pouco de sal, pimenta e um pouco de orégano. Aí eu só vou dar uma misturada. Olha, fica uma cor bonita. Pode colocar atum também, se a pessoa quiser. Dá para colocar palmito. É uma torta muito versátil. Misturada, a gente vai acrescentar aqui na nossa massa. Prontinho. E agora o toque final é o queijo ralado. A gente coloca um pouco de queijo ralado aqui. A torta é super simples de fazer. Agora é só colocar no forno e esperar cerca de 25 a 30 minutos conforme o seu forno. Mas você dá uma olhada, se ela estiver bem assadinha do lado, é só estar retirando que ela já está pronta. Vamos lá pôr no forno? A torta já ficou pronta. Agora vamos para a parte mais difícil da receita, que é provar a torta. Vamos lá? Muito boa, vale a pena fazer. Se vocês gostaram dessa receita e querem saber mais sobre as coisas que eu faço, me siga nas redes sociais, Ateliê Doces e Encantos. Tchau, até a próxima. Gente, o programa de hoje fica por aqui, hein? Mas olha, quem quiser ver alguma matéria é só entrar lá no nosso site, aptv.com.br, ou acesse nossas redes sociais e deixe seu comentário para nós. Foi muito bom estar com vocês, agradeço sua companhia, uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau!